Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de segunda, hoje dia 19 de dezembro, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da palavra dele, uma vez mais aos nossos corações. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, que se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Se você quiser detalhes sobre os 3 projetos aqui do canal, projeto de aconselhamento, chamada de vídeo, projeto de Meu Deserto sobre restauração de vida, restauração de relacionamento, e o projeto Pão da Vida, exatamente esse o nome, sobre grupo de estudo da Palavra de Deus, onde ali nós estaremos meditando, desenvolvendo textos, explicação sobre conteúdo bíblico e até mesmo teológico. Mas principalmente a questão da revelação da palavra, instrução, orientação acerca daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é além da letra, né? Porque a letra todo mundo tem acesso, mas a revelação, essa realmente é algo que a gente consegue alcançar pela graça de Deus através do Espírito Santo. Então, se você quiser mais detalhes sobre os projetos, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, que é exclusivo para os projetos, e eu te retorno com mais informações. Pessoal, vamos ler um texto da Bíblia. É um texto que eu já li, já trouxe aqui. Eu não vejo dificuldade de repetir às vezes a mesma mensagem, porque eu acho que o conteúdo ele se faz sempre novo. Mas eu atentei para um detalhe e eu acho que isso é interessante. O texto, quando Moisés, o Senhor dá a ele a vara e fala: olha, tu estenderás essa vara e através dela eu vou operar sinais e proezas. Só que quando Moisés lança a vara no chão, a vara se transforma numa serpente. O cajado de Moisés, a vara que ele carregava. Quando ele pega na sua mão, se transforma de novo em um objeto inanimado, que era um cajado. Esse texto é bem interessante, ele está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: e ele disse: lança na terra. E lançou na terra o cajado e tornou-se em cobra. E Moisés fugia da serpente. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu sua mão, pegou pela cauda e se transformou de novo no bordão, na sua mão. Então aqui o texto mencionado. Nós, e aí a revelação que o Senhor me deu, e eu acho que é importante explorar um pouco esse assunto, porque nós às vezes seguimos por um bom caminho, seguimos fazendo coisas boas, buscando, orando, jejuando, só que adoecemos na presença de Deus, adoecemos jejuando, adoecemos orando, adoecemos dentro da igreja. O que mais tem hoje em dia é crente em depressão, é crente extremamente usado, mas vivendo uma vida miserável, não consegue ter comunhão com o Senhor, não tem fé, não tem intimidade com Deus. Porque a experiência que ele tem de salvação, a experiência que ele está tendo com Deus, está sendo uma experiência nociva. Como assim uma experiência nociva? Sim, às vezes, a forma com que estamos vivendo o Evangelho faz mal para nós, não pelo Evangelho, mas pela forma errada com que estamos vivendo. A serpente na mão, o cajado na mão de Moisés, ele seria ali um objeto de poder, um objeto onde Deus realizaria milagres. Mas fora da mão de Moisés, no lugar errado, da forma errada, seria algo nocivo, seria algo que poderia até mesmo ali ferir Moisés, que poderia até mesmo matar Moisés. E às vezes, não poucas vezes, nós vivemos buscas, nós vivemos uma experiência de cristianismo de uma forma errada, que adoece. Eu vivi uma busca durante um período que, até que eu entendesse realmente a forma correta de buscar, a forma correta de viver aquilo, não que a busca fosse errada, mas a forma com que eu estava buscando aquilo estava errado. Porque às vezes é isso, a gente não pode confundir. Eu não posso orar então por um familiar que se distanciou da presença de Deus. Eu não posso então orar, fazer um propósito para a minha vida financeira. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É bênção. Está orando para o Senhor transformar uma pessoa, para o Senhor trazer para perto uma pessoa que está longe, para o Senhor converter, né? O Senhor levar a pessoa a um arrependimento. Está orando, pagando preço ali para poder você conseguir êxito na tua vida profissional, financeiro, para o Senhor abrir portas. Não tem dificuldade nenhuma. Só que às vezes nós perdemos um pouco a percepção das coisas. Nos voltamos demais para as coisas dessa terra. A serpente no chão, na terra,
a serpente, o cajado na terra, se transformava numa serpente. Quando aquilo se voltava para a terra, em contato com a terra, era algo nocivo, era algo que faria mal a Moisés. O texto diz aqui, bem claramente, lançou na terra e tornou-se em cobra. Nas mãos de Moisés era um cajado esse que Moisés tocou nas águas, as águas se abriram. Cajado esse que através dele erguido, ali os milagres, os feitos do Senhor foram notórios no Egito, as pragas até mesmo, a forma de Deus operar, os sinais da existência e do poder de Deus. Na mão de Moisés. Na terra, era uma serpente. Tá vendo como que o mesmo objeto, que era um cajado, que era uma vara, um bordão, dependendo da tradução, esses 3 nomes é a mesma coisa, o mesmo objeto, só que de formas diferentes. E tendo forma diferente dependendo aonde estava, dependendo como estava sendo utilizado. Então, cuidado. Aqui um alerta. Eu acho que o Senhor tem chamado a nossa atenção e acho que Ele ministrou isso ao meu coração hoje, durante o dia. Ainda agora há pouco de tarde eu estava meditando na palavra e eu vi uma coisa, um vídeo, eu achei bem interessante, falando exatamente sobre isso, sobre o que a gente pode fazer quando a gente tem o poder em nossa mão. E o cajado de Moisés tipificava isso, o poder. Nas mãos dele era poder, fora da mão dele era destruição. E o Senhor mostrou isso, até ali dando para ele um exemplo da dependência que ele deveria ter em Deus. Era como se ele fosse o cajado. Nas mãos do Senhor seria um instrumento de poder. Fora das mãos do Senhor, perdição. Seria o Moisés que matou o egípcio. Moisés que enterrou o egípcio ali, colocou o egípcio escondido na terra. Ficou uma lição ali para o servo do Senhor e fica essa lição para nós. Só toma cuidado para não substituir, colocar a busca por algo acima do Deus a quem você tem buscado. Às vezes colocamos a nossa necessidade, colocamos aquilo pelo qual oramos, jejuamos, o milagre, a bênção, seja ela qual for, tá, irmãos? Seja ela qual for. Colocamos às vezes acima de Deus. Nem precisa dizer, nem preciso falar que isso aí é uma idolatria, né? Então era exatamente essa, foi exatamente essa palavra que o Senhor me deu. Então, eu acho que essa é a questão. Por isso que eu vejo muitos cristãos hoje, muitos crentes, muitos que conhecem ao Senhor, que estão adoecendo dentro da igreja, que estão vivendo uma vida de miserável diante de um banquete, que estão vivendo uma experiência totalmente superficial, que às vezes se veem mais frustrados do que nunca. E é uma coisa que isso traz resposta para aquela situação onde você vê numa mesma igreja pessoas sendo tão abençoadas e pessoas não vivendo nada, com a vida totalmente estagnada. Porque talvez aquelas pessoas tenham entendido a forma certa. Não é a quantidade. Não é a quantidade de oração, não é a quantidade de busca, de vezes que eu vou para a igreja, isso não quer dizer nada. Deus não está preocupado com quantidade. É a forma certa, o jeito certo de fazer. É a forma certa de buscar ao Senhor. Eu acho que todo o processo nosso, toda a nossa vida quanto cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, eu acho que o nosso processo ele pode ser muito mais tranquilo ou muito mais turbulento, dependendo do nosso entendimento, do entendimento que nós temos acerca desse processo, em cima desse processo, de como fazer, de como buscar. Então, a nossa vida, Deus não nos trouxe aqui nesse mundo para viver uma busca por coisas dessa terra. Esse não é o propósito. Sinto lhe informar, não é o propósito. Que bom que você tem algo pelo qual você está buscando, está orando, está tudo certo, mas esse não é o propósito de Deus para você. Nós somos uma centelha da eternidade. O homem não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. O homem é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você e eu viemos de uma eternidade. A nossa alma é eterna, é uma centelha de Deus. Nós viemos dele, da eternidade dele, e para lá retornaremos. Agora, para uma eternidade com Deus ou sem Deus, um céu ou um inferno. Deus não está preocupado em as coisas dessa vida aqui priorizando. Não está preocupado. Está preocupado em salvar. Os discípulos queriam comprar comida, preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas da terra. Jesus foi até Sicar, ali o poço em Sicar.
conversar com a mulher samaritana. Mostra. Preocupações do Senhor são as preocupações de salvação. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade do Pai. Então é isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Moisés ali, ele estava entendendo isso. Havia um projeto muito maior que a saída deles do Egito, do que terra prometida, do que Canaã. Havia um projeto imenso que talvez naquele momento ali ele não tivesse tido o alcance completo desse projeto. Mas ele já desconfiava. Tem para mim que em algum momento ali o Senhor testificou no coração dele. Ele já tinha identificado o propósito de redenção para toda a humanidade. Esse é o grande projeto de Deus. Esse sempre foi o grande plano de Deus. Redenção. Desde o Éden. O grande plano. E até antes do Éden, porque a palavra vai dizer que antes do pecado de Adão e Eva, Deus já tinha preparado o cordeiro, o sangue, o sacrifício para a remissão do pecado. Então Deus já sabia, não era o plano B. Ele já sabia que isso seria necessário. Ele já sabia. Claro, há muita complexidade de entrar nessa questão, né, sobre saber, não saber, os rumos, o futuro ou não, predestinação, não no sentido de ciência, né, não no sentido de destino, não vamos levar para esse lado errado das coisas, mas no sentido de pré-ciência, né, predestinação no sentido de saber o que vai acontecer. Agora, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Existem buscas que são muito boas. Muito boas. São válidas, são honradas, louváveis, são bênçãos. Mas cuidado, para não transformar em algo que você almeja, para que isso não vire algo que você ambiciona. É muito bom almejar as coisas, uma família na presença de Deus, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma igrejinha abençoada para congregar, uma vida em abundância na presença do Senhor. Almejar isso é excelente. Quando ambicionamos algumas coisas, nós entramos numa posição muito perigosa. E Deus não quer isso, tá? Essa vara, esse cajado, esse bordão, ele permaneça no lugar certo. Não no chão, não na terra, não ligado às coisas desse mundo, não priorizando as coisas dessa vida. Não priorize. Priorize o reino. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, não. Mas nos céus. Nosso tesouro está no céu. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. Seja uma noite abençoada de paz, de refrigério. A paz do Senhor.